Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 21. E leremos apenas os versículos 18 e 19. Lembraram do texto, não é? Pois é. O livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 21, os versículos 18 e 19. Os versículos 18 e 19, como é do vosso conhecimento, eles fazem parte de uma perícope, de um parágrafo que narra a visita de Paulo feita à igreja em Jerusalém. E quando observamos essa visita do apóstolo Paulo feita à igreja em Jerusalém, já dissemos aqui que nós encontramos nesse texto fatos e microfatos. Fatos, Paulo visitou a igreja. Fato, a igreja o acolheu. Microfato, o acolheu com alegria. Microfato, realizaram uma reunião. Microfato, ele prestou um relatório fraternal para os seus colegas de ministério. Microfato, depois de ouvir o relatório, Tiago e os presbíteros glorificaram a Deus, se alegraram pelo que Deus havia feito na vida dos gentios, pela instrumentalidade do ministério de Paulo. Microfato, depois disso, apresentaram uma atenção ali. E a atenção era esta: Paulo, existem rumores de que você está induzindo os cristãos judeus, recém-convertidos, a desprezarem Moisés. São rumores. A desprezarem a lei, os costumes. Em outras palavras, nós sabemos que são apenas rumores. Mas uma coisa, Paulo, somos nós, paráfrase, e outra coisa são esses que estão propagando rumores. Microfato, apresentaram uma solução. Temos aí 4 homens que fizeram votos. Faz o seguinte, homem. Acompanha-os. Leva-os contigo até o templo. Purifica-te também. Faz mais do que isso, seja abundante. Arque com as despesas. E assim você vai, com clareza, demonstrar que de fato é só rumor mesmo. Microfato, Paulo fez assim. Deus seja louvado. É nesse texto que narra tudo isso para a gente, fatos e microfatos, que encontramos os versículos 18 e 19. E vamos lê-los agora, porque nos versículos 18 e 19 nós temos esses microfatos. E em cima deles vamos trabalhar um outro tema hoje, nesta reunião de doutrina. Vamos lá, os versículos 18 e 19. Ele já está em Jerusalém, ele já foi recebido com alegria, e aí em seguida Lucas, o narrador, movido pelo Espírito Santo, ele vai narrar alguns microfatos. Toda a igreja, bora? Simbora, gente? No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. Agora o 19. E tendo-o saudado, contou, grife da sua Bíblia, contou minuciosamente, grife também na sua Bíblia, o que Deus fizera entre os gentios, e grife na sua Bíblia, por seu ministério. Gente de Deus, que o Senhor nos ajude a aprender a meditar nas Escrituras e não apenas lê-la como se estivéssemos lendo. Eu acho que é até pior do que isso, qualquer jornal aí, e uma leitura feita de forma superficial. É muito forte o que tem aí.
Então vamos ler de novo os versículos 18. Aprenda a meditar nas Escrituras, vai para além de ler. Meditar é você procurar saber o que é que Deus está dizendo a você ali, em cada palavrazinha citada. De novo, bora. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, o nome é citado, e todos os presbíteros se reuniram. Aí o 19, e tendo-os saudado, fez o que, gente? Pois é. Sabe qual o tema escolhemos para as próximas quintas-feiras, a partir de hoje? Também em cima desse mesmo texto? Parecido com o tema que estamos desenvolvendo à noite. Parecido, mas existe um mergulhozinho a mais. Exploramos um pouco mais as ideias centrais e as ideias subordinadas. Qual o tema que temos em cima desse texto trabalhado nos sermões da noite? Vamos ver aqui, não é para censurar você, não é para medir aqui quem tem mais capacidade de memorização, é só para te ajudar, para te desafiar, para tirar sua mente da zona de conforto. Qual tema temos trabalhado baseado nesse texto? Já são 2 domingos fazendo isso. Ações louváveis de uma igreja centrada no Evangelho. Esse mesmo tema pode ser dito ao contrário. Uma igreja centrada no Evangelho tem ações louváveis. Já são 2 sermões em cima desse texto. O sermão do próximo domingo já está pronto, com o mesmo tema. Ações louváveis de uma igreja centrada no Evangelho. Para quinta-feira, explorando esse mesmo texto, começando hoje, o tema é, preste bem atenção, ações de uma igreja irresistível. Ações de uma igreja irresistível. Irresistível no sentido de fazer o membro da igreja, o membro salivar, fazer as pessoas salivarem de prazer. Você já se deparou com alguém degustando alguma coisa e você salivou, e você quase pediu um pedacinho, já? E agora eu acabei de salivar, só em falar isso. Quem é que já salivou? Você está passando na rua e o cheiro do feijão, aí você, não é? Começa a salivar. Aí diz assim, menino, deu vontade de hoje procurar um restaurante e comer isso. Não é, Caio? Caio. É nesse sentido. Ações louváveis, ações de uma igreja irresistível. E nós encontramos também esse tema nesse texto. Por isso escolhemos os versículos 18 e 19. E nos versículos 18 e 19 temos a primeira ação para hoje. Preste bem atenção. Uma igreja irresistível, preste bem atenção, ela vive convencida de que a sua existência e tudo o que ela faz no reino é Deus nela e através dela. Ela se enxerga, ela se percebe, ela sabe que a sua existência e tudo que ela faz no reino é Deus nela e através dela. Essa igreja é irresistível. Mas, pastor, esse tema está nesses 2 versículos? Está. Eu vou primeiro repetir novamente a ação. Essa ação
de uma igreja irresistível, ela é encontrada nesses 2 versículos. Então vou repetir novamente essa ação, depois vamos ler novamente agora o texto, ok? A ação de uma igreja irresistível, ela se percebe, ela se enxerga, ela sabe de que a sua existência e tudo o que ela faz é Deus nela e através dela. E sabe onde isso é encontrado? Vamos usar agora a estrutura indutiva da didática da homilética. E vou deixar aqui, eu vou ler sozinho e vou deixar que vocês digam onde é encontrado aí. Ela está nos 2 versículos, mas tem uma fala aí de alguém aí que é a base. Vamos lá. O 18 e 19. Estrutura indutiva da homilética. Vamos lá. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. O 19, o que é que diz aí? Tendo saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Fruto da estrutura indutiva. Você leu, observou. Onde é que está aí? É bem curtinho, está dentro do texto, mas é bem curtinho a frase. O que Deus fizera, justamente, João Deus. A gente perde de ver a riqueza de um texto quando a gente apenas olha para a floresta e não quer dar uma passeadinha pela floresta. Mas a gente também deixa de perceber o quanto a floresta é linda quando a gente fica apenas querendo passear e enxergar as árvores isoladamente. O convite agora é para você aterrissar a sua aeronave, parar agora o voo panorâmico, aterrissar a aeronave e dar uma passeada por dentro da floresta. É isso aí. O que Deus fizera. É assim que Paulo narra. É assim que ele presta o seu relatório. Minuciosamente o que Deus fizera. Então, uma igreja irresistível, ela se enxerga, ela se percebe, ela sabe, ela é convencida de que a sua existência e tudo que ela faz é Deus nela e através dela. O que queremos dizer com Deus nela? É que ela é fruto, a sua existência se deve a uma ação de Deus. Deus nela significa, primeiro, Deus a trouxe à existência. Deus a trouxe à existência. E para ilustrar com outro texto bíblico, ou com um texto bíblico, você recorre a Gênesis, capítulo 2, que é um zoom do capítulo 1, e vai encontrar Moisés, movido pelo Espírito Santo, dizendo como foi que Deus fez o ser humano a coroa da sua criação. No capítulo 1, nós temos o panorama, o voo panorâmico sobre a criação. E disse Deus, haja e houve. E disse Deus, haja e houve. E disse Deus, haja e houve. E quando chega no ser humano, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É o voo panorâmico sobre a floresta teológica e narrativa de Gênesis 1. Mas aí o Espírito Santo leva Moisés a dar um zoom nessa floresta. Ele mergulha e foca nos detalhes da criação do ser humano.
E formou Deus, capítulo 2, o homem do pó da terra. Preste bem atenção. E formou Deus o homem do pó da terra. Vejam a especificidade. Soprou nas suas narinas e ele se tornou alma vivente. Aí nós temos uma ilustração bíblica e real para dizer o seguinte: assim como o primeiro homem veio à existência, porque Deus o trouxe à existência, soprando nas suas narinas e, como consequência, ele se tornando alma viva ou vivente, assim a igreja. Assim a igreja. A igreja não existiria sem Deus nela. Sem o fôlego de Deus, a igreja não existiria. Sem o fôlego do Espírito Santo. É uma disciplina que estudamos no seminário, a linguagem técnica é essa. Eu sei que alguns sabem, outros não, e ninguém é ou não é ignorante por não saber do termo técnico. Pneumatologia. O estudo da pessoa e da obra do Espírito Santo. E quando nós estudamos a pessoa e a obra do Espírito Santo, nós aprendemos que a regeneração é produzida por Ele. Então você está aqui hoje, nós estamos aqui hoje, fazendo como membros a primeira igreja presbiteriana em Petrolina, porque o Pai, no Filho, pelo poder do Espírito Santo, nos regenerou. É Deus nela, é Deus em nós. Mais do que isso, a ordem da salvação, uma expressão em latim, ordo salutis. O mesmo Espírito Santo, em virtude da regeneração, nos empurrou para a conversão. Conversão. Que envolve fé e arrependimento. Entendeu? Por isso que é bíblico e é legítimo dizer: eu me converti e ao mesmo tempo Deus me converteu. Então fuja dessa briga desnecessária. Aqui a colher eu encontro até irmãozinho quase que pedindo perdão. Ele diz assim: aí eu me converti, daqui a pouco, não, Deus me converteu. As duas coisas, meu irmão, os dois lados da mesma moeda. Deus me converteu, por isso eu me converti. Entende, queridos? A conversão é fruto da regeneração. O Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo nos leva a ter ciência, a experimentar a justificação pela fé. A fé é a mão vazia com a qual se recebe o presente. Justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. Essa bela e cara doutrina, justificação pela fé. Preste bem atenção. E aqui não é para humilhar ninguém. Muito especialmente quem está iniciando a sua caminhada cristã. Mas quando você encontrar alguém tentando se justificar, mais ou menos assim: não, eu não me converti, Deus me converteu, é porque ela não domina ainda a sã doutrina. Você encontrar alguém, até se achando saber, com esse tipo de conversa, acredite, é uma pessoa que só leu uma página de um livro de 5.000 páginas. Porque quem lê o livro de 5.000 páginas entende que é uma face da mesma moeda. Por isso vai encontrar nos livros dos puritanos, ele dizendo: converte-nos e eu me converterei. Conduza-nos ao arrependimento e nós nos arrependeremos. Entendeu, queridos? Soberania e responsabilidade humana. Então, uma igreja irresistível, ela se enxerga, se percebe, sabe, ela é convencida de que a sua existência, tudo que ela faz, é Deus nela e através dela, gente.
Aí talvez você diga assim, "Sim, mas isso aí eu sabia. Será? Será? Mas aí eu vou além. Se esse saber é apenas no aspecto cognitivo, ou seja, ensino cognitivo, ou esse aspecto é ensino, preste bem atenção, afetivo. O ensino cognitivo, você aprende sobre Deus. E o ensino afetivo, você passa a conhecer, experimentar e a amar Deus. Eis aí a diferença, às vezes, de crentes e crentes, pastores e pastoras. Como alguns estão apenas no aspecto do ensino cognitivo, esse ensino não passa dos neurônios, ele não chega no coração, ele não move. Então, eu sei, mas é um eu sei que não implica em mudança. Mas quando esse mesmo ensino, que passa pelas suas capacidades cognitivas, e ele caminha e mergulha no ensino afetivo, experimental, é aquele que você, pela fé, corandel, se vê face a face com Deus. Aí, meu irmão, o resultado vai ser Romanos 11, 33 ao 36. Adoração. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi que deu a Ele, para que eu possa dizer muito obrigado, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eis aí a diferença. É essa igreja que é uma igreja irresistível. Ela não só fala sobre Deus, ela fala com Deus. Ela não só prega sobre Deus, ela vive Deus. Ela vive corandel, ela vive face a face na presença do Senhor. Em todo lugar e em todo tempo, ela vive o corandel, face a face. Entende a diferença, queridos? É isso aí. Essa igreja acaba sendo uma igreja irresistível. As pessoas adentram essa igreja e percebem que há algo diferente. Porque há mais do que teoria, há mais do que discurso. Existe vida com Deus. Porque Deus está nela e trabalha através dela. Paulo disse, tudo que Deus fez, tudo, inclusive trazer a igreja à existência. Irmãos amados, leiam as viagens missionárias do apóstolo Paulo, no livro dos Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 9, e vocês vão perceber quantas igrejas locais ou igrejas da cidade Deus não as trouxe à existência através do ministério dele. Não foram poucas, não. Não foram poucas. Deus nela. Os mestres da espiritualidade do passado, um deles dizia assim, precisamos aprender a praticar a presença de Deus. Está aí uma deficiência de muitas igrejas, não sabem o que é praticar a presença de Deus. Precisamos aprender a praticar a presença de Deus. É por isso que aqui e acolá também enxergamos memes. Ou pentecostal querendo zombar de presbiterianos, dizendo que somos frios, ou os presbiterianos zombando dos pentecostais, porque, não é?
Só esse meme já mostra que há uma ausência do praticar a presença de Deus. Nós não devemos praticar a presença de Deus para mostrar para o outro que pensa diferente de mim, que eu canto assim ou eu canto assado. Nós praticamos a presença de Deus porque Deus é o nosso deleite e, consequentemente, Ele possa dizer, ou consequentemente Ele possa, nas suas narinas, dizer o que disse para Noé: como um cheiro suave nas narinas do Senhor é a adoração que prestamos a Ele. Como um cheiro suave nas narinas do Senhor é a vida que eu vivo na presença dEle, corondel, e não simplesmente para estar dizendo, esse é frio, esse é empolgado demais. Aguarde o sermão do domingo, ele já está pronto. Porque Deus me falou comigo poderosamente hoje. Eu já falei para vocês que faz parte da prática de pregar um sermão, pregar para mim mesmo, ou dentro do meu escritório, ou andando lá no quintal da casa, ou na frente da casa, na garagem da casa. E aqui a colar já dizia assim, me está falando o quê? Está falando com quem? Hoje foi um desses dias, para o sermão de domingo. Praticando a presença do Senhor. Aí eu começo, como se estivesse diante da multidão e falando, porque em Atos 21, Senhor, aí eu pratico o solilóquio. Meus irmãos, nós pregamos o teísmo. O teísmo é o termo técnico para dizer que nós cremos na existência de um Deus pessoal e que se envolve com a criação, teísmo. Nós cremos na existência de um Deus pessoal e que se envolve com a sua criação, teísmo cristão. Mas quem aqui numa aula de EBD já não escutou o professor falando sobre deísmo? Quem aqui já não escutou? Todos escutamos, não é? Com exceção os novos. Deísmo. Um é teísmo cristão. É a corrente teológica que prega a existência de um Deus pessoal que se relaciona com a sua criação. O deísmo com D é a crença teológica na existência de um ser supremo, mas que ele não se envolve com a sua criação. Ele está a 1 trilhão de quilômetros de distância dela. Deísmo. E nós, lecionando, dando aula, condenamos veementemente o deísmo, né? E devemos condenar. Mas quantas vezes o nosso dia a dia, a nossa prática cristã não é deísta? Vivemos como se Deus estivesse a 1 trilhão de distância de nós. Os nossos cultos muitas vezes são, pelo menos da parte de alguns, são deístas. Parece que estamos cultuando um Deus distante, 1 trilhão de distância, quando em Efésios, ou melhor, o Apocalipse, carta à igreja de Éfeso, o próprio Senhor Jesus Cristo narrado ao anjo da igreja de Éfeso. Quem está falando é aquele que tem os 7 candeeiros de ouro. Apocalipse 1, ele se apresenta como aquele que está no meio dos 7 candeeiros de ouro. Apocalipse 2, ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, ou seja, a igreja. Ele não só está no meio da igreja, ele anda no meio da igreja. Isso é movimento, isso é relacionamento, Fabiola. Isso é envolvimento. O Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos trouxe à existência para que com Ele nos relacionássemos. Já parou para pensar nisso, queridos? Não porque Ele precisasse de nós, mas nós precisamos dEle. Ele nos trouxe à existência para que nós nos deleitássemos nele, para que nós olhássemos para Ele, o contemplássemos pela fé e disséssemos, Ele é o nosso deleite, Ele é o nosso prazer. Contemplar a beleza de Deus deve gerar fascinação em nós. Contemplar a beleza de Deus é contemplar a sua glória.
E o resultado disso deveria ser fascinação por Deus. Por isso que é estranho. Se você está nos escutando e é ovelha desta igreja, se você não tem mais, se você não pratica mais a prática da presença de Deus, que é contemplar a sua beleza, está aí porque que você também não tem fascinação para adorá-lo. Consequentemente, é por isso que muitas vezes congregar para alguns cristãos tanto faz como tanto fez. Mas ninguém diz tanto faz como tanto fez quando é para bater o cartão na empresa, porque sabe que precisa receber o salário. Precisamos aprender a praticar a presença do Senhor, contemplar a beleza da sua glória. O resultado disso será fascinação por Ele. Fascinação por Ele. O resultado será coro com o salmista, como a costa suspira pelas correntes das águas. Assim a minha alma suspira por ti, ó Deus, quando irei e me verei perante a face do Senhor. Uma igreja irresistível, ela se percebe, ela se enxerga, ela sabe, ela é convencida de que a sua existência e tudo que ela faz é Deus nela e através dela, gente. É Deus nela e através dela. Essa igreja é irresistível. Você percebe que há uma diferença. E eu encerro apenas fazendo menção de um cântico muito antigo, marcou a vida de muita gente. Eu não sei a de vocês, mas na minha tenra fé, na minha infantilidade na fé em São Paulo, marcou a minha vida. Uma música de Carlinho Félix. Não vou aqui discutir o bojo dela toda, apenas uma parte dela. Quem aqui já é do tempo de Carlinho Félix? Pois é. Acampamento. Saímos de São Bernardo dos Campos para a chácara lá em Campinas. E a música cantada no percurso ou no transcurso era: há um clima todo diferente que aquece, mexe o coração da gente. Queridos, uma igreja irresistível, ela é contemplada por um clima diferente. E esse clima diferente é gerado pela presença do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é misticismo pagão, mas misticismo cristão. O nosso Deus é o Deus de perto, é o Deus de longe, é o Deus que se revela, é o Deus que intervém, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. É essa igreja que é irresistível. Ela tem uma ação assim. Ela se percebe, se enxerga, ela sabe, ela é convencida de que a sua existência e tudo que ela faz é Deus nela e através dela. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém.